Seja muito bem-vindo a mais um Bíblia, papel e caneta. Tenho certeza que teu coração já estava queimando aí para ouvir a voz de Deus. Você que sempre, todo domingo, por volta das 11 horas, já fica preparado para receber algo que o céu tem para te entregar. E eu quero entregar uma palavra do céu para o teu coração, tá bom? A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Gênesis, capítulo 39. Vamos ler do verso 1. José foi levado ao Egito e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. O Senhor estava com José e foi varão próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e serviu-o. E ele pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. Aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. E ninguém é maior do que eu nessa casa, a nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. E como, pois, faria eu? Deixa eu trazer um pouquinho mais para cá, peraí. Tá me incomodando um pouquinho isso aqui? Vamos lá. Ninguém é maior do que eu nessa casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és mulher, tu és sua mulher. E como, pois, faria este tamanho mal e pecaria contra Deus? Aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou o seu vestido na mão dela e fugiu e saiu para fora. O 14, chamou os homens da sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, trouxemos varão hebreu. O 19 aqui: aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme a essas mesmas palavras me faz teu servo. E a sua ira se acendeu. Ok? Eu tentei ler aqui um pouquinho de forma rápida, tá? O livro de Gênesis, o capítulo 39, li do verso 1 em diante. O contexto é muito grande, mas os versículos que eu li são de principal importância para o entendimento aqui dos acontecimentos, tá? A gente sabe quem é José. É um homem que tem promessas de Deus desde a sua mocidade, que teve sonhos onde o sol e a lua se encurvaria diante dele, onde Deus colocaria José em uma posição de destaque no meio dos seus irmãos, como também dando honra a José. José, por causa da inveja, vai cair no buraco, vai ser levado para um buraco, derrubado no buraco, e ele vai ser vendido para os ismaelitas. E no Egito, Potifar vai comprar José e vai levar José para dentro da sua casa, porque tudo que José fazia, ele prosperava. Como José prospera em tudo que faz, Potifar vai dar a José a liberdade de cuidar da sua casa. Ok? José era formoso, tinha uma boa aparência, e por causa da sua beleza, a mulher de Potifar cria o desejo de chamar José para a cama, para se deitar com ele e se relacionar sexualmente com ele. José, por sua vez, se posiciona dizendo que não poderia trair o seu senhor, muito menos a Deus. Mas mesmo ela recebendo não de José, ela continua insistindo na proposta.
de modo que constantemente ela falava com José com a intenção de levar ele para a cama. Até que um dia José, trabalhando sozinho dentro da casa, não tendo ninguém por perto, a mulher de Potifar agarra José, de modo que o texto diz que as vestes de José vão ficar na mão da mulher de Potifar. José foge porque ele não quer se deitar com ela, e ela vai criar um contexto de mentira para acusar José como estuprador. E tem um detalhe interessante que eu vejo pouca gente falar, que depois que a mulher de Potifar chama os homens da casa que trabalhavam ali, que eram os funcionários, e acusa o hebreu de ter tocado nela, ela fala com o marido que o hebreu havia tocado nela, ou seja, que ela havia sido estuprada. Ela mostra as vestes, mostrando o rasgo da roupa para tentar comprovar um estupro. Após esse acontecimento, o que Potifar vai fazer? Potifar vai pegar José e vai colocá-lo na prisão. O que é interessante, que é uma informação importante para a gente, Potifar não mata José. Potifar prende José. Bom, nós estamos falando de um homem que tem poder para matar. Ele tem autoridade. José, a posição de José aqui é um escravo. Então ele pode matar José, mas ele não mata José. Ele prende José. Então, possivelmente, Potifar conhece a mulher que ele tinha. Potifar sabia da mulher que ele tinha. Porque em vez de matar alguém que está sendo acusado de estupro, ele prende. Ok? Só um detalhe. Vamos observar algumas aplicações, porque quando José entra na prisão, ele prospera também na prisão. Ele vai ser levado por cárcere, e mesmo chegando no cárcere, ele prospera. Bom, a primeira observação que eu tenho desse texto aqui Primeira observação está aqui. E José foi levado ao Egito. Aqui é a primeira observação do texto. Porque você percebe que mesmo José indo para o Egito, mesmo ele sendo levado ao Egito, ele não perde a essência do coração dele. Ele vai para o Egito, mas o Egito não domina o coração de José. Aqui é o primeiro ponto. O primeiro ponto do texto é esse. José foi para o Egito, mas o Egito não entrou no coração, não entrou no seu coração. José foi para o Egito, mas o Egito não entrou no seu coração. José está no Egito, mas ele não é influenciado pela cultura dos egípcios. José não é panteísta. José não adora objetos. José não adora imagem. José não é místico como os egípcios eram. José está no Egito, mas ele continua adorando o Deus de Israel. Então é possível você estar em um ambiente corrupto e não se corromper, em um ambiente sujo e não se sujar, em um ambiente idólatra e não idolatrar.
em um ambiente prostituto e não se prostituir. É possível você estar no Egito e não deixar o Egito entrar no seu coração. José foi para o Egito, mas o Egito não está nele. O Egito não está dentro de José. O mundo não está dentro do coração de José. José está no Egito, mas o coração dele está cheio de Deus. Ele continua crendo na palavra. Ele tem temor a Deus. Ele se posiciona diante do pecado. Por quê? Porque o mundo, as circunstâncias, o sistema que ele está inserido não influencia o coração dele. Então, seja onde você estiver, onde você estiver trabalhando, numa escola, numa faculdade, num ambiente profissional, é possível você conviver com pessoas que estão no Egito, pessoas que são egípcias, e você não se contaminar, você não ser influenciado pelo ambiente do mundo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Qual é a posição de José aqui? José é um escravo. E mesmo ele sendo escravo, o que vai acontecer? Ele vai prosperar. O que José é na casa de Potifar? Escravo. Ele é vendido para a casa de Potifar como um escravo. Então ele vai ser servo de Potifar. Mas ele mesmo sendo escravo, vai ser próspero. Mesmo sendo escravo, José prospera. Mesmo sendo escravo, José cresce. Porque a função de José não o impede de viver o propósito. Ele pode ser escravo, mas há uma promessa sobre a vida dele. Então, mesmo ele sendo escravo, ele prospera. Mesmo sendo escravo, ele cresce. Mesmo sendo escravo, dá certo. Você pode ter uma função pequena, você pode ter, de repente, ganhar um salário mínimo, menos de um salário mínimo, mas você continua sendo próspero. Você continua sendo próspero. Deus tem poder de prosperar você, mesmo você fazendo coisas pequenas, que para alguém pode parecer irrelevante. Você consegue entender isso? Você pode trabalhar em funções que as pessoas desqualifiquem, mas você pode ser mais próspero do que alguém que vive no palácio. José é escravo, mas é próspero, porque a prosperidade dele não vem das circunstâncias que ele trabalha. A prosperidade dele não vem do palácio. A prosperidade de José vem de onde? Da promessa, da fidelidade dele ao Senhor, do compromisso dele com Deus. Então é o compromisso que traz a prosperidade, é a fidelidade que traz a prosperidade. Vendo, pois, eu gosto dos detalhes da Bíblia, tá? Eu gosto dos detalhes.
Vendo, pois, o seu senhor. Vou tirar esse negócio aqui que está atrapalhando nossa live. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, eis que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vendo, pois, o seu senhor. Quem é que está vendo aqui? Potifar. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele. Ou seja, Potifar tem a definição, a conclusão, que o Senhor está com ele. Você não vê no texto José falando, o Senhor está comigo. Você vê no texto alguém que é Potifar vendo que o Senhor está com ele. Precisa falar. As pessoas percebem que Deus está com você. Você não precisa dizer: eu sou próspero, eu tenho promessa, eu sou uma bênção. Deus está fazendo algo grande na minha vida. Deus está fazendo algo grande na minha história. As coisas estão sendo mudadas. Não, não, não. Você não precisa dizer absolutamente nada. As pessoas percebem que Deus está com você. E ponto. Estão olhando para você e estão vendo Deus na sua história. Você não precisa se justificar. Você não precisa se expor. Alguém olha para você e vê Deus na sua vida. Alguém olha para você e está dizendo: eu estou vendo que essa prosperidade vem de Deus, esse crescimento vem de Deus, essa mudança vem de Deus, essa vitória vem de Deus. Alguém está olhando para você e está dizendo: eu estou vendo Deus. Você não precisa sair falando. Você não precisa sair se expondo. Você não precisa sair se manifestando. Não, 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 não. Alguém está olhando e está dizendo: Deus está com ele. Há uma bênção de Deus sobre ele. Há uma promessa de Deus sobre ele. Vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava a sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão. Quem é ele aqui? Potifar. O que Potifar faz? Potifar, vendo que José prospera em tudo que faz, coloca José para liderar a casa. José achou graça aos seus olhos e, percebendo que José prospera, ele vai colocar José aonde? Dentro da sua casa. José vai trabalhar onde? Na casa de Potifar. Olha como é a introdução aqui, ó. José em casa de Potifar. Guarda isso aqui que eu vou escrever.
Às vezes Deus coloca o justo na casa do ímpio só para revelar o seu poder. Às vezes é Deus que te planta dentro de um trabalho. Às vezes é Deus que te planta dentro de uma empresa. Às vezes é Deus que te implanta dentro de um emprego. Às vezes Deus te coloca dentro de um ambiente onde só tem ímpio, só para revelar o seu poder. E qual o poder que Deus está revelando sobre José para Potifar? Que o Senhor prosperava a mão dele por onde ele passava. Às vezes é Deus que está colocando um justo na casa de Potifar, um ímpio que precisa conhecer o poder de Deus, um ímpio que precisa ver o Deus que faz, que prospera um escravo, que prospera alguém que ele julga não ter condições. Às vezes é o próprio Deus que pega o justo, coloca na casa do ímpio para mostrar o seu poder. Às vezes Deus te coloca dentro de um ambiente onde só tem egípcio, o povo não tem temor a Deus, o povo não ama a Deus, e Deus criou essa situação só para revelar o seu poder. Tem um Potifar nessa casa que precisa conhecer o seu Deus. Tem um Naamã nessa casa que precisa conhecer um Deus que cura. Entende isso? Às vezes é o próprio Deus que está movimentando as coisas para revelar o seu poder para alguém que não crê nele, para alguém que serve outros deuses, para alguém de outra religião, para alguém de outra fé. Às vezes é o Senhor que movimenta as águas para levar o justo para a casa do ímpio. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que o tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Aí aqui está o detalhe. O Senhor abençoou a casa do egípcio. O que é o egípcio? O cara que é idólatra, que serve a outros deuses, que é panteísta, que é de outra religião, que segue imagens, que é místico. Só que o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a quem? De José.
Seus primos não servem a Deus, mas você serve. Seus parentes não servem a Deus, mas você serve. Seus familiares não servem a Deus, mas você serve. Sua casa não busca a Deus, mas você busca. Seus parentes não temem a Deus, mas você teme. E é por causa do seu temor, é por causa do seu relacionamento com Deus, que Deus abençoe a sua família. Seu marido é abençoado porque você busca o Senhor. Sua esposa é abençoada porque você busca o Senhor. Seus filhos são abençoados porque você busca ao Senhor. Potifar coloca um José dentro da casa, e é por causa do fato dele levar José para dentro da casa que a casa dele prospera. Coisa boa é andar com gente que está debaixo da direção de Deus, que traz prosperidade para a nossa vida. Coisa boa é andar com gente que está perto de Deus, que traz a bênção do Senhor para a nossa vida. Essa casa é abençoada por causa de você. Tem um ímpio lá dentro, tem alguém que serve outras religiões, que busca outros deuses, mas você é fiel a Deus. E é por causa da sua fidelidade que traz honra para dentro da sua casa. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Então a mulher de Potifar se aproxima de José, coloca os olhos nele e diz: deita-te comigo. A palavra deita-te comigo é uma palavra que para a carne de José é boa. José está solteiro, não é casado, é escravo, está numa posição de conforto aqui nessa casa. A mulher chega oferecendo a ele um momento. Só que esse momento aqui pode destruir o propósito de José. Deita-te comigo. Guarda isso aqui. A conversa do diabo é doce, mas o resultado dela é amargo. A proposta é doce, mas o resultado é amargo. As palavras são doces,
mas o resultado é amargo. Cuidado com as propostas que você recebe, com as palavras que você ouve. São muito doces, muito doces. São palavras ótimas de ouvir, mas o resultado dela vai te levar para a desgraça. O resultado vai destruir sua vida. O resultado vai destruir sua casa. A proposta parece boa. Ninguém está perto, você precisa, é uma necessidade, você está precisando desse emprego, você está precisando dessa oportunidade. A proposta é muito boa, mas o resultado dela quer destruir sua vida. O resultado é para acabar com a sua vida. Por isso, cuidado com essa conversa que é doce demais. Está colocando mel na sua boca, está tentando saber o teu segredo, quer cortar o seu cabelo, quer destruir você, Sansão. E você não está percebendo que essas palavras doces são para te levar em um resultado amargo. Cuidado, que nem tudo que parece bom para sua carne vai fazer bem ao seu espírito. Nem tudo que chega legal para sua carne vai alimentar o seu espírito. Tem caminhos que vão fazer bem para a carne e vão destruir a sua vida espiritual. Deita-te comigo. Aí o texto diz o quê? Porém, ele recusou. José recusa na frente da mulher. José podia cair com ela, que não tinha ninguém percebendo, ninguém estava perto, mas ele recusa. Aí isso mostra uma coisa sobre José que é interessante. Isso revela que caráter Caráter não se revela na frente, mas por trás. Você não revela quem você é na frente dos outros. Caráter você revela na ausência dos outros. É quando ninguém te vê, quando ninguém está observando, que você mostra o seu caráter. José está revelando o caráter que ele tem, porque não tem ninguém perto, porque não tem ninguém se aproximando. Ele está sozinho. Ele está mostrando o caráter que ele tem. Sabe? É por isso que eu mostro que eu amo a Deus de verdade, não é na frente das pessoas. É quando eu tenho a oportunidade de pecar, mas eu não peco porque amo a Deus. Eu não peco porque quero me posicionar no Senhor. Caráter não se revela na frente, caráter se revela por trás. Caráter é fruto da sua essência e não fruto da sua imagem. Você pegou isso ou não? É por isso que Deus não se relaciona com imagem, Deus se relaciona com essência. Porque nem tudo aquilo que eu quero mostrar para os outros é o que eu realmente sou. Tem gente que tem postura de grande homem de Deus, mas o seu caráter está longe de Deus.
Tem gente que tem postura de profeta, mas não tem essência de profeta. Tem postura de mulher de Deus, mas não tem essência de mulher de Deus, não tem frutos de mulher de Deus. Então caráter não se revela na frente. Caráter é quando você tem a oportunidade de deixar alguém para trás e você não deixa porque os seus princípios não podem. É quando você tem a oportunidade de ser malandro, mas você não é porque seus princípios não podem. É quando você está diante de uma circunstância, você tem vários motivos para ser envolvido em situações erradas, mas você não é influenciado porque você entende que os seus princípios devem estar pautados na palavra do Senhor Jesus. Você não é dominado pelas circunstâncias, você não é dominado pelo momento. O momento ele não consegue te influenciar porque o teu caráter está em Deus. Você não revela o caráter na frente, você revela o caráter por trás. É quando ninguém está te vendo que você mostra se você ama a Deus ou não, se você é fiel ao amigo ou não, se você é fiel a alguém ou não. Entende? Caráter é mostrado quando ninguém está te vendo. E José disse, porém ele recusou. E disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo que tem. Isso aqui é caráter. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Essa resposta dele aqui é sensacional, gente. Isso aqui é sensacional. Pecaria contra Deus. Então, perceba duas coisas aqui. Primeiro, ele tem respeito a Potifar. E por causa do respeito, ele não cai com a mulher do Potifar. Mas principalmente, ele não quer pecar contra Deus. Então José sabe que Deus está presente 24 horas em todas as decisões que ele toma. Que o Senhor não está ausente em nenhum momento. O Senhor está presente. Então José não cai com a mulher de Potifar, não é por falta de vontade. Vontade como homem ele tem. Só que maior que a vontade de agradar a carne dele é o temor que ele tem a Deus. O temor fala mais alto que as suas vontades. O temor fala mais alto que os seus desejos. O temor fala mais alto que os desejos carnais. Então ele mostra para nós que o temor tem que falar mais alto do que as vontades da carne. Por quê? Vou colocar duas coisas aqui. O temor precisa falar mais alto que as suas vontades. Preste atenção. O temor precisa falar mais alto que as suas vontades. Porque em alguns momentos a sua carne vai tentar te dominar. A carne vai querer sair de um lugar, a carne vai querer fazer você namorar, a carne vai querer você fazer coisas que não agradam a Deus. Mas o temor a Deus vai fazer você se posicionar de maneira certa. Então tem momento que a tua carne vai querer uma coisa, mas o temor não vai deixar você fazer. É por isso que o temor precisa falar mais alto.
Porque se o temor fala mais alto na tua alma, o pecado não vai te pegar. O temor vai te livrar de sentenças que podem te colocar na desgraça. É por isso que eu sempre digo isso aqui, ó. Eu sempre digo isso aqui, sempre. Quem perde o temor, perde quem perde o temor, perde limites. Quem perde temor, perde limites. Se perder o limite, perdeu o temor, perde o limite do errado, perde o limite do pecado, perde o limite da queda, tudo se torna normal, tudo se torna natural, vive pelos seus conceitos, pelos seus desejos, se torna senhor das suas vontades, ele perde o temor diante do Senhor e não tem limite. Aí vai levando um abismo após outro abismo, um buraco atrás de outro buraco, uma queda atrás de outra queda, porque vai perdendo temor, vai perdendo limite, sabe? Nada mais para ele incomoda, nada mais para ele destrói, né? Tudo é normal. É por isso que Salomão disse que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria, porque quem teme a Deus age de maneira correta. Como um amigo disse, quem perde o temor, perde a vergonha. Sem temor, sem vergonha. Sem temor, sem limites. Aí você vê gente que depois que perde o temor vai se afundando, gente que sai da igreja vai se desviando, e você vai dizendo, cara, esse cara pregava e de repente está se prostituindo, está destruindo seu casamento, está com outras mulheres, está no adultério, está em outras vidas, e de repente você fala, poxa, cadê o temor? E vai entrando em caminhos errados, vai se envolvendo, vai mergulhando. Ele não bebia, passava a beber, não cheirava, passava a cheirar, vai se envolvendo cada vez mais, vai se afundando porque está perdendo o temor. O temor precisa falar mais alto. Sabe, é o temor que me faz ficar em lugares que eu não quero ficar. É o temor que me faz permanecer em ambientes que eu não quero permanecer. É o temor que me faz tomar decisões que às vezes são contrárias à minha carne. É o temor, é o temor. É o temor a Deus que me faz agir segundo a consciência da palavra e não segundo a consciência das minhas vontades. Então José mostra para nós aqui nessa resposta que ele teme ao Senhor. Ele não quer pecar contra Deus. Não é só um pecado contra o marido da esposa de Potifar. Não é só um pecado contra não é só um pecado contra Potifar, mas é um pecado contra Deus, e ele teme ao Senhor. Aí olha isso. Você acha que acaba aqui essa história porque José se posiciona e diz não? Você acha que acaba aqui? Acaba não, meu amigo. E aconteceu que falando ela cada dia a José, ele não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com... Olha isso. E aconteceu que falando ela cada dia a José e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela. Você está percebendo que mesmo José dizendo não para a mulher de Potifar, ela vai todos os dias bater na mesma tecla.
Você disse não para ele, mas ele está batendo na mesma tecla. Você disse não para ela, mas ela está batendo na mesma tecla. Você já disse não uma vez, mas ela está insistindo. O diabo vai insistir com a proposta, mas continua firme, sem retroceder, sem olhar para trás, sem abrir mão de Deus na sua vida. Ele vai atingir teu ponto fraco, ele vai atacar ali, ele vai insistir para tentar destruir você. Você precisa ter sabedoria, você precisa saber se posicionar. É interessante que a Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. A gente precisa entender isso. Não é para fugir do diabo. Quem tem que fugir é o diabo. Você não tem que fugir do diabo. Você tem que fugir do ataque dele. Não, você tem que permanecer firme, que ele vai sair. Não é você que sai, é o diabo que sai. Agora, você precisa entender duas coisas. O diabo você enfrenta, mas a carne você foge. Diabo você enfrenta, mas a carne você foge. Não se brinca com carne, não se bate papo com carne, não se conversa com carne. Carne a gente mata ou foge. O diabo não. O diabo você resiste. Ele te ataca, mas você resiste. Ele se levanta, mas você enfrenta. Ele vem com medo, mas você permanece de pé. Agora a carne não. Desejo carnal você foge. Vontade da carne você vai embora. Carne não se brinca com a carne. A carne a gente foge. O que é espiritual a gente enfrenta e luta no espírito. Mas algumas coisas que são carnais a gente tem que fugir. E aconteceu que, falando ela cada dia, José, não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum das casas estava ali. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Nenhum das casas estava ali. Então o que esse versículo quer mostrar para nós aqui? Que José está sozinho na casa de Potifar. Sucedeu um certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Preste atenção. A narrativa está dizendo o seguinte: no dia que José foi trabalhar na casa da mulher de Potifar, ele estava sozinho. É por isso que ela agarrou ele, porque ele estava sozinho. Nenhum dos da casa estava ali.
O diabo se aproxima quando você está sozinho. Você nunca vai ser tentado no meio da multidão. Você nunca vai ser tentado quando você estiver no coletivo. Você vai ser tentado quando você estiver sozinho. É nessa hora que ele te ataca. Qual foi a brecha de José? Está em um lugar sozinho. Estar sozinho é uma probabilidade do pecado. Estar sozinho é uma oportunidade para a queda. Estar sozinho é uma possibilidade para te levar à tragédia. O diabo se aproxima e você está sozinho. É por isso que ele não vem quando você está dentro da igreja. Quando você está dentro da igreja, você está junto com a multidão, você se sente forte. Mas quando você vai para casa, não tem ninguém do seu lado. Quando você deita a cabeça no travesseiro e não tem ninguém do seu lado. Quando a sua esposa vai dormir e não tem ninguém do seu lado. Quando seu marido vai dormir e não tem ninguém do seu lado. Quando teus pais não estão em casa, você não tem ninguém do teu lado. É nesse momento que ele vem com site de pornografia. É nesse momento que ele vem com propostas indecentes. É nesse momento que o pecado bate na tua porta. Por quê? Porque o diabo se aproxima quando você está sozinho. Então o problema de José aqui é estar sozinho dentro dessa casa. O diabo se aproxima quando você está sozinho. E o que vai acontecer? E ela lhe pegou pelo vestido. Aqui tem duas coisas interessantes. Deixa eu pegar essas canetas aqui que foram pro canto. E ela lhe pegou pelo vestido. Ela pegou ele pelo seu vestido. E o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Ele fugiu. Ela pega pelo vestido, ele fugiu. Ela só pega pelo vestido porque ela está perto. Esse ó aqui que está muito próximo.
deixou o seu vestido na mão dela. Fugiu, mas deixou marcas. Porque deixou chegar perto. Tem gente que foge e deixa o pecado chegar muito perto. Deixa o inimigo chegar perto. Até foge, mas deixa chegar perto. E quando chega muito perto, ele deixa marcas. As vestes foram rasgadas porque estava perto demais. Vestes rasgadas porque está próximo demais. Fugiu, mas deixou marcas porque deixou se aproximar. Você tem que estar distante daquilo que pode destruir você. Você tem que estar distante daquilo que pode te matar. Você tem que estar distante daquilo que pode acabar com a sua vida. Você precisa se distanciar de tudo aquilo que destrói o seu propósito. Fuja, mas não deixa chegar perto. Porque se chegar perto, vai deixar marcas, vai deixar feridas, vai deixar sequelas, vai deixar traumas, vai deixar vestes rasgadas. E chamou os homens da sua casa: vede, trouxemos um varão hebreu. Então, peraí. Aí acontece algo aqui. Outro detalhe. Fuja daquilo que te mata. Outro detalhe é esse: fuja daquilo que vai te matar. Não fique num ambiente que destrói você. Não fique num ambiente que vai te quebrar, que vai te matar, que vai te ferir. Vai embora. Fuja. Quando José foge, ela fica com as vestes de José na sua mão. E ela vai chamar os homens da sua casa para criar uma mentira. E qual a mentira que ela cria? A mentira é: ele me tocou, eu fui estuprada. Ela procura o marido e conta a mesma história: um hebreu veio e me tocou, dando a entender que foi estuprada. E ela ainda mostra a parte das vestes rasgada para dizer que foi tocada. Entende isso? Toda a narrativa mostra para nós, dá a entender, toda a narrativa, toda, que José é o estuprador. Mas a gente conhece a história e não julga José pelo ponto de vista da mulher, mas pelo ponto de vista de José. E o ponto de vista de José é o verdadeiro, que ele foge, ele não toca na mulher, é a mulher que está seduzindo ele, ele vai embora. Preste atenção nisso aqui, porque aqui tem duas versões. Preste atenção, aqui tem duas versões. A primeira versão é a versão da mulher de Potifar. Eu tenho a roupa rasgada para mostrar que ele me tocou e ele é o estuprador. E tem a versão de José, que não fez nada e fugiu. Guarda isso aqui.
história, ela tem duas versões, mas somente uma é verdadeira. Deus não apoia a versão da mentira, cara. Se a Bíblia diz que Deus prosperou José na prisão quando ele foi lançado ao cárcere, é porque José estava com a verdade. Toda história existem duas versões, mas sempre tem uma que é verdadeira. Deus nunca fica do lado daquele que mantém a mentira. Deus nunca fica do lado daquele que esconde. Deus nunca fica do lado daquele que vai contra a sua palavra. Deus nunca fica do lado daquele que foge dos seus propósitos. Deus nunca fica do lado daquele que semeia mentira. Como é que Deus vai abençoar a vida de alguém na mentira? Como é que Deus vai prosperar a vida de alguém no engano? Se José prospera é porque José está com a verdade. Mas toda história vai ter duas versões. Sempre vai ter a versão de um lado e a versão do outro. E como é que eu sei quem está falando a verdade? É com o tempo os frutos vai revelar a verdade. Os frutos mostram o resultado da verdade, porque mentira não prospera. Deus não fica do lado de gente que atua com engano. Deus não fica do lado de gente que atua com mentira. Deus não fica do lado de gente que cria versões mentirosas para prejudicar os outros. Deus não fica do lado de gente que cria versões caluniadoras para prejudicar os outros. Deus não fica do lado de gente que cria versões de intriga, de contenda para prejudicar os outros. Deus não fica do lado de gente que cria mentira, que envolve mentira, que cria contenda, que faz calúnia, que levanta situações mentirosas. Deus não fica do lado da mentira. Deus não apoia a mentira. Deus sempre apoia a verdade. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com histórias. Deus tem compromisso com a verdade. Deus não tem compromisso com a versão de A ou com a versão de B. Deus tem compromisso com a verdade. Deus não tem compromisso se é a mulher que está certa ou se o homem que está certo. Deus tem compromisso com a verdade. Deus não tem compromisso se é a mulher de Potifar ou se é a história de um jovem que está fugindo. Deus tem compromisso com a verdade. É com a verdade que ele se compromete. É com a verdade que ele se fideliza. É com a verdade que ele se manifesta. Porque Deus não apoia a mentira. E aconteceu que, ouvindo presta atenção aqui. E aconteceu que, ouvindo a voz do seu Senhor, as palavras de sua mulher. Então, Potifar parou para escutar quem? As palavras de sua mulher. Quem é que vai ouvir? Potifar vai ouvir a mulher. Presta atenção aqui, porque essa palavra vai doer, mas vai curar. Antes de ouvir sua mulher, ouça a voz de Deus. Qual é o problema de Potifar? É que Potifar está ouvindo a voz da mulher. E a voz da sua mulher está sendo mentirosa, está
está criando uma calúnia, está trazendo desgraça. Então, antes de ouvir a mulher, ouça a voz de Deus. Nós temos péssimos exemplos na Bíblia. Esse não é o único exemplo na Bíblia de um marido que concentra uma atitude toda por causa da opinião da sua esposa e comete atitudes erradas. E eu sei que vai ter gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas eu vou para a Bíblia, porque em Gênesis, no início de tudo, a Bíblia diz que Adão comeu do fruto por causa da palavra da sua mulher. E por causa da palavra de Eva, Adão come do fruto proibido. Então existem vários exemplos na Bíblia de homens que ouvem a sua esposa e levam desgraça para a sua vida. Amã parou para ouvir a voz de Zere, sua mulher, e morreu na forca, que foi sugestão da sua esposa. Então não tire palavras da minha boca. Eu não estou dizendo aqui que o marido não tem que ouvir sua esposa. Um casamento é uma sincronia. Mas eu estou dizendo que o homem, ele é o sacerdote do seu lar. E a responsabilidade está sobre a vida do homem. Você não pode ouvir sua mulher antes de Deus. Deus precisa falar na frente de qualquer pessoa da terra. Quando Abraão parou para ouvir a voz de Sara, o que aconteceu? Nasceu Ismael. Quando Amã parou para ouvir a voz da sua esposa, o que aconteceu? Morreu na forca, que foi sugestão da esposa. Quando Potifar parou para ouvir a voz da sua mulher, o que aconteceu? Ele lançou um homem justo dentro da prisão. Eu vou dizer uma coisa para você que é sacerdote. Você não deve pautar a sua decisão baseada no conselho da sua mulher. Porque nem sempre a mulher que você tem do seu lado é sábia. E a Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói a sua casa. Então você precisa ter cuidado. Você que é homem, você é o sacerdote da sua casa, cara. A primeira voz que você tem que ouvir não é da mulher, é a de Deus. Adão pecou e caiu porque ouviu a voz da mulher. Entende? Você vê que quando o pecado entrou na terra, Deus não parou para falar com Eva, mas quando Adão come do fruto, Deus parou para falar com Adão. Porque a condução do casamento Deus entregou para o homem, não para a mulher. A mulher não tem que ser voz ativa na decisão do homem. Deus entregou a liderança à mão do homem, doa a quem doer. A condução da família está na mão do homem, não na mão da mulher. Por isso que a Bíblia diz que o homem tem que ser o cabeça da mulher, da mesma forma que Cristo é o cabeça da igreja. Porque a direção, a condução é do homem. A gente sabe que hoje nós vivemos em uma sociedade pós-moderna, que quando o homem não se posiciona e não assume o seu papel, a mulher acaba assumindo o papel do homem e da mulher junto. Mas você acha que isso faz bem? Por que não faz bem? Porque ela não está na natureza que ela tem. Ela está fora da sua zona de programação. Que tem coisas que é o homem que tem que fazer e não a mulher. Ainda que o homem às vezes tome atitudes que não deva tomar, decisões que não deva tomar, mas a responsabilidade é sobre o homem. Então, entenda, varão, ouça Deus. Antes de ouvir sua mulher, ouça a voz de Deus.
Porque nós temos muitos exemplos na Bíblia de homens famílias, pessoas que foram destruídas porque ouviram a voz da mulher. Foi citar aqui na live Abraão. Abraão deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da esposa. E por causa da voz da esposa, ele se precipitou e gerou Ismael. Potifar ouve a voz da esposa e coloca um homem justo na prisão. Amã ouve a voz da esposa e morre na forca que foi sugestão da sua mulher. Entende? Então é preciso que você ouça a voz de Deus e assuma o papel que Deus lhe deu, que é de conduzir a sua família, direcionar a sua família. Porque muitas mulheres hoje assumem certos papéis pela ausência do homem. E pela ausência do homem, ela toma um papel que não é dela para tomar. Isso não faz bem para a natureza dela, porque o papel dela é ser cuidada, protegida. E quando não tem um posicionamento de um sacerdote que ouve a voz de Deus, que se submete à voz de Deus, traz essa desgraça para casa. Porque a ausência de Deus faz a mulher agir, a mulher ditar as regras, a mulher permanecer com a opinião. E aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, ou seja, ouvindo o que a esposa disse, que era um cenário de mentira, que era uma situação que ela criou como calúnia, colocou um homem justo na prisão. Para onde José foi parar? José foi para o cárcere. Só que o cárcere não foi capaz de impedir a promessa. O cárcere não foi capaz de impedir o propósito. José foi injustiçado, levado para dentro do cárcere, porém é bem verdade que ele foi lançado no cárcere, mas quando chegou o tempo de Deus, até aquilo que era para atrapalhar ele, ajudou ele a chegar no propósito. Quando você está debaixo da fidelidade do Senhor, o Senhor compra a sua briga. E até a mentira que fizeram para destruir você, Deus usa para te abençoar. Até a calúnia que criaram para te matar, Deus usa para te abençoar. Até a fofoca que armaram, Deus usa para te matar, para te abençoar. Até
a mentira, as intrigas, as situações que foram criadas para te parar, Deus usa para te promover. Quando você é fiel a Deus e caminha na versão da verdade, no caminho da verdade, até aquilo que era para te atrapalhar vai servir para te ajudar, para você chegar no lugar que Deus tem preparado para você, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Esse foi o nosso Bíblia, papel e caneta. Fala comigo quem ouviu a voz de Deus hoje. Enche o final dessa live aí de coração. Você que está assistindo agora do YouTube, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. Aguardo vocês o próximo domingo, às 23 horas, no nosso Bíblia, papel e caneta. Certo? Todo domingo às 23 horas. Ó, não perde não, hein? Não vou continuar sempre fazendo isso não, hein? O Bíblia, papel e caneta são temporadas. Tá certo? Aguardo você domingo que vem para mais um episódio do Bíblia, papel e caneta. Perde não. Coisa que é boa se divulga. Live boa se divulga. Então, canta para um amigo, canta para um colega. Vamos divulgar para estar com a gente aqui o próximo domingo. Um abraço. Deus te abençoe. Fica na paz.